Mas o que é a Taurus? Ela, basicamente, ela é a maior produtora de revólver e uma das maiores de pistola. Ela é uma empresa que tem um histórico problemático, né? Então, eu sempre gosto de falar que ele é um turnaround de livro, né? Sempre tem um monte de empresa que está no meio de um processo de turnaround difícil, mas de vez em quando algumas dão certo, e a Taurus, ela deu muito certo. Então, basicamente, a história era uma empresa de armas que teve um monte de problema de não investir na coisa certa, e começou a fazer, tipo, economia porca, e aí você parou de lançar arma nova, e quando você parou, o mercado meio que desistiu de você, e aí você não investia em nada, não vendia direito, aí você acabou tendo problema de produção, então tinha problema na arma. Então, no final das contas, essa é a história que entra. Na verdade, o problema das armas dela tinha muito a ver com o seguinte: a arma, ela era uma produção muito artesanal. Era armeiros antigamente, né? Então, a qualidade da arma dependia do armeiro. Então, aí ele atirava, ele via que precisava de um pouquinho mais, e, enfim, a arma não ficava boa. Eles foram comprados e mudou o controlador e eles estruturaram tudo isso. Hoje é um processo todo industrial. Aliás, um processo que eu não conhecia, que chama Metal Injection Molding. Então, basicamente, você injeta uma mistura de um polímero com metal. Aí você põe em temperatura alta, você queima o polímero, então você põe no molde uma arma. Aí você queima o polímero, ela fica menorzinha assim, né? Fica só o metal. E aí você faz usinagem, é tudo robô, assim, tudo não, mas tem muito robô, tem muita coisa muito automatizada no processo de produção, e aí, enfim. E aí eles ganharam e eles caíram na graça do americano. Então, quando você fala, a primeira coisa que você está falando do mercado de arma, esquece o mercado brasileiro, olha o mercado americano. Então, eles caíram na graça, eles vendem muito bem lá, então eles têm armas pequenas, e eles são uma arma de entrada. Então, eles são a arma de entrada, a primeira arma geralmente vai ser uma pistola. E eles vendem a pistola de entrada por um preço $100 abaixo do preço de mercado do concorrente. Então, eles acabam sendo uma arma de entrada barata e com isso eles ganharam muito share e eles se tornaram conhecidos. E aí, lá, você tem muito, tipo, influencer de arma. E as avaliações das armas deles foram muito boas e hoje eles estão vendendo super bem. O mercado americano de arma, ele é meio cíclico e ele tende a ser mais cíclico por contas políticas, né? Então, voltando para o ESG, a gente poderia passar a vida discutindo se a arma é ESG ou não. Eu acho que porque a partir do momento em que você... Segurança, cuida da sua família, enfim, mas há controvérsias. E não é o tema, não é o que estão perguntando, eu tenho certeza. Mas o mercado de armas, então, ele foi muito forte ali em 2020, na época da eleição. Então, você sai um republicano, que é um cara mais pró-armas, com a entrada de um democrata, e aí uma discussão de políticas. Aí você teve o Black Lives Matter, né? Então, você teve aquele bagunça que teve lá no auge da pandemia. E aí, no final das contas, as famílias, não sei se você vai lembrar algumas imagens de alguns bairros sendo protegidos por homens com armas grandes. Então, eles têm armas grandes lá. Enfim, então você teve um pico e aí você teve um pico e aí você teve uma redução. Então, eu diria muito mais uma acomodação do que uma redução. Então, a pergunta é Taurus, né? Então, Taurus, em termos de múltiplo, ela é uma ação super barata. Ela tinha o patrimônio líquido negativo, né? Porque ela veio de uma recuperação judicial, ela virou patrimônio líquido, então ela agora tem um patrimônio líquido positivo, o que quer dizer que ela passou a poder pagar dividendos e ela gera muito caixa, então a tendência é que ela tenha bons dividendos por aí, mas ela teve uma queda de lucro por conta desse mercado mais acomodado. Por outro lado, né, então ela é uma empresa meio nova no mercado, ela está buscando outros mercados, então ela está vendendo armas na Índia e buscando outros mercados, tipo Filipinas, Indonésia ali. Mas o que é a Taurus, então? Então é uma empresa brasileira que tem as vendas principalmente fora do país, então não depende tanto de, é Bolsonaro, não é Bolsonaro, que tem conquistado novos mercados e ido muito bem. Então, é uma ação que ela é muito barata. Eu não acho que é uma ação que em algum momento vai negociar com múltiplos altos, mas que no patamar atual tá pagando dividendos, né? De resultados, ela tem um potencial de pagar gordos dividendos com espaço para crescer no mercado. É a maior fabricante do Brasil, é a maior fabricante do mundo de revólveres. O grande mercado dela é Estados Unidos, então assim, mesmo que o Brasil entre em crise e emburaque de vez e tudo mais, eles vão continuar exportando arma para os Estados Unidos. Então, o risco é mais baixo, digamos, de uma empresa no Brasil que dependa de economia brasileira. Estados Unidos, obviamente, é o maior mercado de armas do mundo.
A Taurus, todo mundo conhece a Taurus lá de trás, que os policiais atiravam no pé com as armas, né? As armas eram horríveis, era tipo assim, era inacreditavelmente ruim. E aí eles fizeram uma reestruturação e agora eles estão na liderança mundial na fabricação de armas. Você consegue ver até influencer nos Estados Unidos de arma, né? Lá tem influencer de arma, o cara vai e atira, filma. É bem legal. E o cara falando bem das armas da Taurus, falando, cara, impressionante ó, a evolução que a empresa teve, né? Então hoje eles têm um produto muito melhor, num preço muito mais baixo, um ticket mais baixo do que seus competidores lá nos Estados Unidos, são competidores mundiais, obviamente, e cresce muito forte também. Ela negocia 3,5 vezes EBITDA, né? Vocês lembram que eu falei que PetroRio negociava 7, ela negocia a metade. Então eu diria, cara, armas, um pouco mais de risco e tudo mais, mas você paga metade do preço, porque você paga metade pelo crescimento de EBITDA. Daí o EBITDA dela vem crescendo coisa de 80% ao ano, por aí. Pode ser que caia um pouco, mas assim, crescimento de 50% já seria bom demais.